Olá, amigos. Eu sou o pastor Giovanni e eu estou aqui para trazer uma palavra para todos. Essa palavra vai ser uma palavra rápida, objetiva. A gente vai falar sobre a tentação do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi tentado. A palavra de Deus nos ensina, nos mostra que ele foi dirigido pelo Espírito, levado pelo Espírito de Deus para o deserto. E lá esteve jejuando 40 dias e 40 noites. Depois de entregar o propósito, ao terminar o jejum, ele teve fome. E esse momento é o momento que o inimigo se levanta, quando você está com fome, quando você está fraco, debilitado, às vezes carente, necessitado de alguma coisa. Porque enquanto ele esteve jejuando, o inimigo não bateu de frente, não foi contra ele, mas depois que ele entregou, que o inimigo se levantou. Assim o inimigo faz na vida das pessoas. Se levantam contra elas quando? Quando elas estão tristes, quando elas estão carentes, quando a situação está difícil, né? Esse é o momento que o inimigo se levanta. Então estou aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, e vamos ler a partir do versículo 1, que diz: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, se aproximando, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isto te darei, se prostrando a mim me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus o adorarás, e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então nós entendemos aqui que o diabo, ele tentou colocar dúvidas se de fato Jesus era ou não era o Filho de Deus. Se tu faz isso. Se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães, porque ele era capaz, ele tinha o poder de fazer isso. Porque Jesus, ele tem o poder de sinais e maravilhas, ele multiplicou pães e peixes. Naquela parte da Bíblia que os cobradores de impostos vieram e Jesus mandou que Pedro lançasse o anzol. E o primeiro peixe que ele pegasse, abrisse o peixe, porque lá estava um estarpe e aquele dinheiro que estaria na barriga do peixe daria para pagar o imposto dele, de Pedro e do Senhor Jesus. Então Jesus, conhecendo a palavra, sido fortalecido pelo jejum, pela oração, disse: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E logo em seguida o diabo levou ainda do pináculo do templo e tentou colocar dúvidas. Se tu é o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Tentando levar o Senhor Jesus a tirar a própria vida. Porque se ele se jogasse dali, o anjo ia pegar ele na mão. Ele falou isso que está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. E logo em seguida, a última tentação levou ele a um monte bem alto e mostrou todos os reinos do mundo, a glória, o esplendor, as coisas que o mundo oferece, e disse: Tudo isso te darei, se prostrando a mim me adorares. Jesus disse:
Afasta-te de mim, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a eles darás culto. Mas depois os anjos vieram e o serviram. Todos nós somos tentados. Nós comemos arroz, comemos feijão, comemos peixes. Somos falhos. Por isso que temos que estar constantemente na presença de Deus. Temos que meditar na sua palavra. De vez em quando, faça um jejum, porque isso é muito importante. Todos nós somos tentados a errar, tentados a pecar. E o diabo tenta as pessoas. O diabo prepara ciladas e armadilhas. Infelizmente, alguns acabam caindo na armadilha de Satanás. Jesus, ele fez a oração do Pai Nosso, ensinou a oração do Pai Nosso, e uma parte que eu sempre foco nela, ele disse: e não os deixeis cair em tentação. Amigo, ore a Deus. Amiga, clame a Deus. Nós temos que estar constantemente em oração, falando com Deus, orando uns pelos outros e vigiando. A Sagrada Escritura nos mostrou aqui como o tentador vem. O tentador vem quando a pessoa está debilitada, necessitada de algo, desejando algo e não tem. A maioria das pessoas que vão roubar e têm as suas vidas ceifadas, porque elas não têm nada, estão necessitadas, e o diabo propõe. Vai lá, vai matar, vai roubar. Infelizmente, o diabo está preparando uma cilada, tem destruído casamentos, tem destruído famílias. Então o diabo vem na hora que a pessoa não está orando, que a pessoa não está indo para a igreja, que a pessoa não está lendo a palavra, quando a pessoa está fraca, está triste, está magoada, né? A pessoa está com mágoas de alguém, está triste consigo mesmo, e o diabo vai lá e propõe. Muitas pessoas acabam tirando a própria vida porque a pessoa está tão triste, uma angústia tão grande, que o diabo soa, propõe no ouvido e diz: tira a tua vida. E tudo vai se resolver. Acaba com tudo logo, né? Abandona essa mulher, abandona o teu marido, abandona a tua esposa, né? E tem aquela outra parte: não acredito mais no seu filho, esqueça seu filho, desista dele, não tem mais jeito para ele, não tem mais jeito para ela, não tem mais jeito para a tua vida. Então o diabo propõe essas coisas. Jesus foi tentado, mas depois que a tentação passou, os anjos vieram e o serviram. Então, querido, querida, os anjos de Deus vão servir você, vão trazer a bênção, vão trazer o milagre, vão trazer a resposta de Deus para a sua vida. Olha, um abraço forte do pastor Giovanni e até a próxima palavra, em nome de Jesus, tá bom? Talvez você está ouvindo um barulhinho no fundo aí, é porque a panela de pressão ali está cozinhando uma comida ali, viu? Então, que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Fica na paz. Fica com Deus.